Oi, meus amores! Hoje é dia de aula de arte, tá? E hoje vocês vão aprender sobre arte e sociedade. Qual é a relação que existe entre a arte e a sociedade? A sociedade tem uma forte ligação com a arte, seja ela traduzida em pintura, fotografia, literatura, música, dança, teatro ou cinema. A arte e a sociedade estão muito ligadas. Não adianta a gente tentar separar um do outro, porque não vai conseguir. Sempre vai existir uma ligação, tá? Muitas vezes essa ligação é inconsciente e por isso nunca paramos para pensar sobre qual é o verdadeiro papel da arte na construção da sociedade. Mas ela permite um diálogo entre os dois lados, de quem cria e de quem aprecia. Então, assim, quando nós vamos ao cinema, a gente está apreciando uma arte, a arte do cinema, a arte cinematográfica. Então, a gente consegue ter o feedback de quem está assistindo e de quem produziu, tá? E às vezes aquele filme que você foi ver no cinema está retratando uma realidade do seu cotidiano, uma realidade da sociedade. Da mesma forma, nas pinturas, nas fotografias. Então, todo tipo de arte sempre vai estar ligado à sociedade. Por quê? Porque existe uma pessoa que está ali expressando o seu sentimento através de um tipo de arte, através de um movimento artístico. E essa pessoa está inclusa em uma sociedade. Então, sempre a arte e a sociedade vão estar interligadas, elas sempre vão andar juntas, tá? Esse tipo de arte reflete a realidade social, o tempo histórico em quem é produzida, a cultura de uma determinada sociedade e sua complexidade. Então, quando você está ali produzindo algum tipo de arte, seja qualquer tipo de arte, você está refletindo a sua realidade social naquele momento. E aí vão vir vários fatores, a sua cultura, o tempo em que você vive, qual é a sua realidade social. Então, você vai estar expondo para outras pessoas tudo isso que você vive. Ela também é ideologizada e muito além da arte pela arte. Pode estimular o pensamento crítico, a reflexão e a desconstrução de padrões culturais e sociais. A arte e a sociedade não é quando você está lá fazendo a arte, expressando seu sentimento de alguma forma, não é simplesmente fazer aquilo. Você está sentindo, você está se sentindo bem em expressar aquele sentimento. E muitas vezes essa expressão da sua ideia, pode gerar uma reflexão em outras pessoas, né? E aí pode até mudar padrões culturais da nossa sociedade, que é o que vem acontecendo durante todos esses anos aí, durante os séculos, desde quando os movimentos artísticos eles foram descobertos e iniciados, tá? Então, sempre existe uma mudança. A gente não segue um padrão de movimento artístico dentro da nossa sociedade desde o século XVIII, tá? Tudo foi mudando. Algumas coisas tiraram, outras acrescentaram. Todos os movimentos foram mudando, uns se espelhando em outros. E aí, por que foi mudando? Porque cada pessoa tem uma forma de se expressar, tem uma forma de expressar a sua opinião. E aí, essa forma de expressão pode alterar padrões culturais e até sociais. Alguns artistas que utilizam a arte para refletir sobre a realidade social. Então, nós temos inúmeros artistas que fazem obras de arte falando sobre a realidade social de cada lugar, de cada época, tá? E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui agora. Cândido Portinari. Esse senhor aqui, o nome dele é Cândido Portinari. Ele nasceu em 29 de dezembro de 1903 em Brodowski, São Paulo. Ele morreu em 6 de fevereiro de 1962, com apenas 58 anos, tá? Ele morreu no Rio de Janeiro.
As obras destacadas dele foram Casamento na Roça, O Lavrador do Café, Construção de Rodovia e Retirantes. Aqui foram pinturas, tá, que ele criou, que ele pintou, que retratavam momentos históricos aqui da vida dele, do cotidiano da vida dele, tá? Ele conseguiu retratar em pinturas. Portinari nasceu em 1903 em uma fazenda de café próximo ao município de Brodowski, em São Paulo. Seus pais italianos haviam migrado para o Brasil com o objetivo de trabalhar na lavoura, porque nessa época muitas pessoas vinham de fora para o Brasil à procura de trabalho, tá? Desde pequeno, o interesse de Cândido Portinari pela arte ficou claro. Seu primeiro desenho conhecido foi o retrato de Carlos Gomes. Ele foi feito quando ele tinha apenas 10 anos. É esse retrato aqui, ó. Foi a primeira obra de arte de Cândido Portinari. Ele tinha apenas 10 anos. E aí aqui é o retrato de Carlos Gomes, tá? E ele sabia desde cedo que ele queria ser um artista. Quando um grupo de pintores e escultores italianos chegou à cidade em 1918, Portinari não hesitou ao aceitar o convite para ser ajudante. Logo, ele era coroinha dessa igreja, ele participava, ele estava ali dentro dos movimentos. Então, ele foi ajudar os italianos. Não durou muito. Como queria desenvolver seu potencial ao máximo, o artista partiu para o Rio de Janeiro em 1919, tá? E ele foi para o Rio de Janeiro bem novinho, ele tinha o quê? 16 anos, porque ele estava em busca do sonho dele. Com uma família amiga, ele foi com uma família amiga para ingressar no Liceu de Artes e Ofícios, que era uma escola de arte, era uma escola de arte, tá? No ano seguinte, tornou-se aluno livre da Escola Nacional de Belas Artes, que era também uma escola muito conhecida e muito querida, que todos queriam estar lá na época, tá? Então, aqui é o quadro Os Retirantes, uma pintura chamada Os Retirantes, de Cândido Portinari. Ele fez em 1944. E aqui ele está retratando o quê? A pobreza, a falta de emprego, uma família grande, com crianças passando fome. Então, ele está retratando a situação naquele momento, naquela época que ele viu em algum lugar e está conseguindo retratar algo social, tá? Outro artista que também falava sobre momentos históricos, sobre atos sociais, era Pablo Picasso. Ele nasceu em 25 de outubro de 1881, na Málaga, na Espanha. Ele faleceu em 8 de abril de 1973, na França. Ele participou dos períodos do cubismo, do surrealismo, expressionismo e alguns outros, tá? Mas esses foram os que ele mais participou, desses movimentos do cubismo, surrealismo e expressionismo. O nome completo dele é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Então, o nome dele era assim, bem extenso, né? Muito grande. E aí, para facilitar, né? Até para ter um nome artístico, ele pegou o primeiro e o último, Pablo Picasso, tá? Ele é conhecido como um dos maiores pintores do século XX, mas além desta plataforma da arte, ele também desenvolveu escultura, desenho e poesia. Ele não ficou famoso apenas por pintar quadros, ele também ficou famoso porque ele desenvolveu escultura, desenhos e poesias. É reconhecido mundialmente por sua versatilidade,
tendo criado milhares de trabalhos de todos os tipos de materiais. Além disso, é lembrado como cofundador do cubismo, junto com George Braque. Então, ele ajudou a fundar outro movimento artístico, que foi o cubismo, tá? Qual ele participou, que eu falei na estante, certo? Que o cubismo foi bem próximo ao surrealismo. Então, ele é cofundador, ele ajudou George Braque, que também foi outro grande artista, a criar esse movimento artístico chamado cubismo, tá? Então, ele é conhecido mundialmente não só pelas suas telas, mas por todo tipo de arte que ele fazia, porque ele usava todo tipo de material para fazer suas esculturas e suas obras de arte. Seu primeiro contato com a pintura foi também com seu pai, que era professor de desenho. Porém, foi em Barcelona que se profissionalizou. Então, o pai dele era professor de desenho e ele foi ali, aos poucos, aprendendo, querendo, gostando, e depois foi para Barcelona para se profissionalizar. Suas obras podem ser divididas em várias fases, de acordo com a valorização de certas cores. Ele teve a fase azul, que foi de 1901 até 1904, que foi um período em que ele, nas obras de arte dele, predominavam os tons de azul. E ele teve a fase rosa, que foi de 1905 até 1907, em que predominavam as cores rosa e vermelho, tá? Então ele teve essas épocas na carreira artística dele, que a gente chama da época das fases das cores, tá? A fase azul e a fase rosa. Então aqui nós temos Pablo Picasso, que retratou um velho violinista, que aqui também era do cotidiano da vida dele, tá? A gente tá estudando artistas que trazem para a realidade, certo? Trazem a realidade do seu cotidiano para as suas obras de arte. Ele fez em 1903, quando ele estava no seu período azul. E Pablo Picasso também desenhou aqui, ó, as 3 mulheres na fonte. Também é uma representação do cotidiano, de algo natural que a gente naquela época via-se muito normalmente. Ele fez em 1921, tá? Temos agora Salvador Dalí. Esse senhorzinho aqui, ó, Salvador Dalí. Ele nasceu em 11 de maio de 1904, na Espanha, e faleceu em 23 de janeiro de 1989, também na Espanha, tá? Ele participou dos períodos do surrealismo, do expressionismo e do pós-impressionismo, certo? Então ele também participou desses movimentos. E juntamente com Picasso e com Cândido Portinari, ele participou da época do surrealismo, certo? Dalí é um pintor espanhol que misturou técnicas e imagens provocativas. Sua família era muito influente nos meios sociais e intelectuais e logo o incentivou ao mundo das artes. Quando foi estudar pintura, já tinha experiência com esse mundo. Quando ele já foi estudar, ele não foi sem saber de nada, ele já tinha bastante experiência para adentrar no mundo da arte, no mundo da pintura. Dalí fez parte do surrealismo, onde os artistas se baseavam nos sonhos. Então os quadros eram pintados como se fossem imagens oníricas. Imagens oníricas são imagens de pessoas, tá? A Guerra Civil impressionou vários artistas da época, incluindo Pablo Picasso e Salvador Dalí. Pablo se motivou a pintar Guernica, que é esse quadro aqui. Inspirado nessa obra, Dalí pintou o rosto da guerra. Então, Picasso ele fez Guernica em 1937 e Salvador Dalí fez o rosto da guerra em 1940. E eles retratavam a imagem que eles viviam socialmente naquela época, que era uma época de guerra. Então, onde todo mundo estava sofrendo, se matando, pedindo socorro, tinha
estava tendo muitas mortes, era um período realmente de guerra. E aí eles estavam expressando através da pintura, tá? Então aqui Guernica é de Picasso, inspirado no Guernica, Dali fez o Rosto da Guerra em 1940, tá? Aqui são outras obras de arte dele. Como ele fazia parte do surrealismo, o surrealismo partia mais para a parte do imaginário, para a parte daquilo que você sonha e você quer passar através da sua obra de arte aquilo que só está na imaginação. Então, tem essas obras de arte aqui, tá, gente? Ó, aqui um relógio pendurado num pedaço de árvore já morta. Então ele expressa o que ele tinha através dos sonhos, nada que é real, longe do que é real, mais próximo sendo tudo que está no seu imaginário, nos seus sonhos. Uma curiosidade, existem muitas obras associadas a Dali que não são dele, pois ele assinou muitas folhas em branco, sendo o próprio culpado desse problema. Então ele assinou várias folhas em branco e outras pessoas foram lá, criaram obras de arte. E a obra de arte é assinada por ele, só que não foi ele quem produziu. Então existem inúmeras obras de arte assim. Então não tem como saber qual é que é a dele de fato e qual é que não é, porque todas estão assinadas por ele. Vamos entender um pouco, tá? O surrealismo, ele propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vem à mente, sem se preocupar com a lógica. Então, o surrealismo são coisas fantasiosas e impulsivas. Aquilo que você está sentindo, imaginando naquele momento, fantasiando naquele momento e no impulso expressa através da pintura. Então, essas eram as obras, as características das obras do surrealismo, onde Dali fazia parte, onde Picasso fazia parte, tá? Então, muitos quadros tinham, na época do surrealismo, tinham essa característica do imaginário, do que não existe, da loucura, da fantasia e da impulsividade. Expressar aquilo que está sentindo naquele momento. Vamos falar agora sobre Edvard Munch. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1863, na Noruega. E ele faleceu em 23 de janeiro de 1944, também na Noruega. Ele participou do expressionismo, da arte moderna e do simbolismo. Ele não fez parte do período do surrealismo, em que as obras de arte tinham essa característica, tá, gente? Aqui foi um período, um movimento surrealismo, um movimento artístico. Ele não participou lá do surrealismo, ele participou de outros, do expressionismo, da arte moderna e do simbolismo. E os principais trabalhos, no caso dele aqui, foi O Grito. Esse é Edvard Munch. Segundo alguns estudiosos, Munch foi o pai do expressionismo alemão. O que foi o expressionismo lá na Alemanha? Retratava os sentimentos. É tanto que esse quadro aqui tem o nome de Ansiedade, tá? Porque quando ele fez, ele estava retratando um sentimento ou dele ou de outra pessoa na época, tá? Ele estudou em Oslo e começou a pintar em 1980. Pintou retratos e logo depois uma sequência de quadros naturalistas. Ele pintava retratos, né, imagens de pessoas, e depois começou a fazer quadros naturalistas, naturais. A sua obra causou alguns escândalos em uma exposição em Oslo. Mesmo assim, ele ganhou uma bolsa de estudos. Por que causou escândalo? Porque ele começou a apreciar a nudez. Então, ele desenhava, ele criava muitas obras de arte retratando o corpo nu. Então, ele foi muito criticado por estar expressando daquela forma aquilo que ele estava sentindo.
mas mesmo assim, mesmo sendo muito criticado, mesmo envolvido em escândalos por conta da pintura dele, ele conseguiu uma bolsa de estudos. Morando em vários países da Europa, retornou à terra natal quando completou 18 anos. Ele pintou muitos quadros com nuances de nudez, sombrio e retratos que fossem como se fossem fantasmas. Então, ele desenhava muitos quadros de pessoas nuas, tá? Quadros sombrios, quadros que expressavam o terror, tá? Como se fossem fantasmas. Esse quadro aqui mesmo, o nome dele é O Grito, foi o quadro mais famoso dele, tá? Uma pessoa aqui altamente com medo, com sentimento de medo, gritando, pedindo socorro. Seus trabalhos eram considerados uma arma contra a sociedade. O Grito é um dos quadros mais famosos do mundo e retrata o drama da existência humana, tá? Então, ele tentou retratar aqui o drama do ser humano, os medos, as angústias e o pedido de socorro. Essa foi a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode falar com a Pro, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!